Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso estudo aí, matemática pura, básica, para reforçar realmente, vamos falar sobre números inteiros, galera. Então vem comigo aí para acompanhar aí o estudo de números inteiros. Bom, nós vamos depois, mais detalhadamente, aprofundar sobre conjuntos numéricos, né? Uma aula mais na frente. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre números inteiros. Então vamos lá. O que a gente vai estudar na aula de hoje, professor? Na aula de hoje a gente vai falar sobre esse conjunto dos números inteiros, né? Sobre os números inteiros, sobre as propriedades que envolvem esse número inteiro e as operações que são as operações fundamentais envolvendo números inteiros, obviamente utilizando aí alguns exemplos que já caíram em concursos aí das mais variadas bancas. Tranquilo, galera? Então vamos lá, falando de números inteiros. Bom, só um contexto histórico para nós sintonizarmos, né? Esses números foram como todos os números, surgiram a partir da necessidade do homem, né? Foram os primeiros trabalhos da humanidade e tinham como finalidade contar objetos, animais. E aí eles depararam numa situação onde, quando eu tenho sempre valores positivos, tudo bem. E aí, como que eu represento a perca? E aí houve-se a necessidade de criar o conjunto dos números inteiros, que são a forma de representar a perca, que seria o lado negativo. Porque o lado positivo, tranquilo, 1, 2, 3, 4. E se eu perder 1, como que eu represento? Menos 1. Se eu perder 2, menos 2, e assim sucessivamente. Ok? Bom, esse conjunto ele é representado pela letra Z. Ok? Letra Z. Cada conjunto numérico tem uma letra que representa ele. O conjunto dos números inteiros tem a letra Z. Beleza. Quem é esse conjunto? São todos esses números aqui. Observem, gente, que 0 é a origem, é o ponto na qual a gente parte para determinar tanto os positivos quanto os negativos. Então, se você observar aqui, eu tenho 0, para a direita vai crescendo positivamente e para a esquerda vai decrescendo negativamente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui cabe já uma observação inicial que é importante que você, concurseiro, tenha em mente isso, que os números crescem para a direita, crescem, ou seja, quanto mais à direita o número estiver, maior ele será. Quanto mais à esquerda o número estiver, menor ele será. Beleza? Eu digo isso não pelos positivos, porque pelos positivos é muito fácil de nós associarmos. Claro que 20 é maior que 8, 50 é maior que 15. Agora, quando se trata de números negativos, essa ordem inverte. Quanto maior for o valor absoluto do número negativo, menor ele é. Então, se nós fôssemos fazer o comparativo menos 50 com menos 15, menos 50 é menor que menos 15. Menos 15 é maior que menos 50, o que não ocorre com o positivo. 50 é maior que 15. Então, essa inversão, às vezes, confunde a mente do aluno e ele acaba aí errando de bobeira. Então, observem. Quanto mais à direita ele estiver, maior ele será. E quando se trata de números negativos em particular, quanto menor o valor absoluto, maior é o número quando for negativo. Ok? Beleza. Dada essa observação, continuemos aí. É importante que a gente entender que nós temos conjuntos e temos subconjuntos. O que é um subconjunto? O subconjunto é aquele conjunto que contém todos os elementos de um conjunto principal. Não contém todos eles, mas contém alguns elementos desse conjunto principal. Então, eu digo que ele é subconjunto daquele conjunto principal. Então, do conjunto Z, que são os inteiros, positivos e negativos, nós podemos elencar aqui alguns subconjuntos que comumente aparecem. Então, prestem atenção comigo. Primeiro, eu posso representar esse conjunto sem o 0.
excluindo o zero. E ao excluir o zero, observem, eu tenho os negativos, logo na sequência já começam os positivos. Aqui entre o menos 1 e o 1 deveria existir o zero, mas não existe. Por quê? Porque eu usei uma representação onde o zero é excluído. Toda vez que eu colocar esse asterisco junto a um determinado conjunto, indica que o zero não está presente, beleza? É um subconjunto dos inteiros, porque não tem um zero. O conjunto dos inteiros não negativos. Aqui ocorre algo até engraçado, porque nós usamos uma forma diferente de pronunciar e de representar um subconjunto, que é assim. Quando a gente fala não negativo, nós queremos fazer referência aos positivos. Não negativos, positivos. Então, eu coloco Z+. Então, 0, 1, 2, só os positivos. Veja bem, gente. Você poderia dizer, professor, por que não fala logo positivo? Tecnicamente, não é essa a forma como é empregada. E não é assim que você vai ver nos concursos também. Então, a gente está usando aqui um emprego técnico, que é dizer inteiros não negativos. Por isso, expresso dessa forma. Aí, eu posso também fazer dos inteiros não positivos. Não positivos. Então, entraria aqui os negativos. Beleza? Professor, e o zero? Ele é o quê? Positivo ou negativo? Por isso que diz que zero é elemento neutro. Ele não tem sinal. Até porque, se você colocar um sinal no zero, para uma soma ou para uma diferença, não vai fazer diferença nenhuma. Se você somar o zero ou subtrair o zero, você não altera o valor que está sendo adicionado a esse zero, ok? Então, ele não tem sinal. Beleza? Bom, já conhecemos dois importantes subconjuntos dos números inteiros, que são os não negativos, ou seja, os positivos, e os não positivos, ou seja, os negativos. Tranquilo? Beleza. Uma outra coisa importante da gente entender no estudo dos números inteiros é o comportamento deles na reta numerada. Você precisa saber fazer bem esse contexto. Então, a reta numerada, o que é a reta numerada? É nada mais, nada menos do que a simbolização, a representação de uma reta, onde você escolhe um ponto e ali vai ser a sua origem, que é o zero, e à direita desse valor você vai colocar os positivos e à esquerda os negativos. Ok? Essa é a representação da reta numérica. Uma coisa importante da gente entender aqui na reta numérica é o conceito de sucessor e antecessor. Observe que qualquer elemento que você escolher na reta numérica, você sempre vai encontrar um que vem antes e outro que vem depois. Por isso a palavra antecessor e sucessor. Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. E é importante a gente compreender bem esse contexto, porque podemos incorrer numa questão que use a palavra antecessor ou sucessor. Tá? Então, exemplos aqui, ó. 2 antecessor de 3, 3 é sucessor de 2, vem depois. Menos 5 é antecessor de menos 4, vem antes. Menos 4 é sucessor de menos 5. O 0 é antecessor de 1. E 1 é o sucessor de 0. Ok? Beleza? Entendido a palavra antecessor e sucessor? Tranquilo. Todo número inteiro, exceto o zero, possui um elemento denominado simétrico ou oposto. Uma outra linguagem matemática que é importante nós entendermos. Às vezes aparece simétrico, às vezes aparece a palavra oposto. E o que é esse simétrico ou oposto? É um valor, é um número de mesmo valor absoluto, porém com sinal trocado, ok? Quem é o simétrico de 5? Vai ser outro valor que tenha como valor absoluto um outro número cujo valor absoluto é 5 também, porém o sinal vai ser contrário. Se aqui é mais 5, o simétrico dele é menos 5. Se aqui é menos 8, o simétrico dele é mais 8, ok? Então, simétrico ou oposto é um número de mesmo valor absoluto, porém com sinal trocado. Tranquilo? Beleza, né, gente? Olha só.
Oposto de 2 é menos 2. Oposto de menos 7 é mais 7. Oposto ou simétrico. Guardem bem essa palavra técnica. O enunciado pode fazer referência tanto à palavra oposto quanto à palavra simétrico. Beleza? Bom, vamos ver agora as operações que envolvem os números inteiros. Nós vamos trabalhar nessa aula basicamente com as operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tranquilo? Bom, comecemos então falando da adição, gente. Adição. Adição de números inteiros. Bom, o que é adicionar números inteiros, né, gente? Eu tenho 2 ou mais valores, posso ter mais valores, no mínimo eu terei que ter 2, né? Então, é uma operação onde eu agrego um valor ao outro para ter um resultado final aí. Então, é uma operação que permite a um par de números determinar um outro número, que é chamado de soma. Então, eu tenho aqui dois valores, o 12 e o 7, e eu vou adicionar esses dois valores. Ou seja, eu vou somar o 12 com o 7. E eu obtive como resposta o 19. Agora é óbvio, você sabe fazer isso aqui com tranquilidade. Mas uma coisa importante, que nós precisamos conhecer o nome que se dá a cada elemento e a posição que ele ocupa nessa soma. Por que, professor, é importante isso? Porque tem bancas que trabalham o nome posicional, onde aquele elemento que está presente naquela soma está situado, ele recebe um nome. E às vezes a banca pode fazer referência a esse nome, ok? Então, numa soma, quais são os nomes que eu tenho? Qualquer elemento que está aqui sendo adicionado é chamado de parcela, ok? Então, eu tenho parcelas. A parcela é só 2, professor? Não, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, 7, 1000. Não existe limite para a quantidade de parcelas, tá? Então, são todos os valores que estão sendo adicionados. Eles são chamados de parcelas. Nesse exemplo que eu dei, eu tenho dois valores, eu tenho duas parcelas aqui, ok? E aí, eu tenho o resultado dessa soma, né? Que é o 19, que é chamado exatamente de soma, tá? Soma. Alguns falam só resultado, mas tecnicamente é soma, que é o resultado da adição dessas parcelas. Beleza? Bom, então 12 e 7 são chamados de parcelas e o 19 é chamado de soma. Tranquilo? Beleza, galera. Propriedades da adição. Isso aqui é outra coisa importante. Dependendo do concurso que você for fazer, é algo que pode ser cobrado. Como que é cobrado isso, professor? Às vezes, a banca cobra como verdadeiro ou falso. Então, ela dá uma série de afirmativas e pede para você dizer qual dessas afirmativas é verdadeira, qual não é. E, para isso, obviamente, você precisa conhecer as propriedades, se acaso a banca fizer referência a isso. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeira propriedade, propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa, gente? A ordem das parcelas não altera a soma. Basicamente é isso. Numa operação de adição, podemos trocar a ordem das parcelas, que a soma não se altera. Então, se eu tenho, exemplo, 11 mais 12, 23, tranquilo? E se eu somar 12 mais 11, 23 também. Então, observem que alterando a ordem, eu não altero o resultado final. Então, guardem, propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Beleza. Segunda propriedade, propriedade associativa. O que diz essa propriedade associativa? Diz o seguinte, numa adição de 3 ou mais parcelas, tá? 3 ou mais, pode ser mais de 3, eu posso fazer as somas individualizadas, eu posso agrupar de 2, se eu tiver 3 valores, eu somo os 2 primeiros e o resultado eu somo com o terceiro, ou eu somo os 2 últimos e o resultado eu somo com o primeiro. Então, observe que eu fiz subgrupos.
Eu peguei aquelas parcelas e fui fazendo passo por passo. Pode ser feito isso? Pode. Olha só, eu somei aqui a primeira e a segunda, 9 mais 12, dá 21. Aí depois desse resultado eu somei com 7. 21 mais 7, 28. Tranquilo? Beleza. E se eu associasse de forma diferente? Ao invés de somar o 9 com o 12 primeiro, eu somasse o 12 com 7. Iria mudar alguma coisa? Não. 12 mais 7, 19. Aí eu somo com 9, 28. Então, a propriedade associativa, ela diz exatamente isso, que nós podemos agrupar as parcelas de maneira diferente, que a soma não se altera. Tranquilo? Eu dei exemplo com 3 parcelas, mas isso poderia ser feito com qualquer quantia acima de 3. Beleza? Agrupá-las. Tranquilo? Bom, usamos parênteses para indicar que a operação, qual operação vai ser realizada em primeiro lugar. Isso aqui é muito interessante, galera, porque o parênteses tem exatamente essa finalidade. Quando você tem uma sentença matemática, que é uma ação de adição, subtração, multiplicação, divisão, você tem hierarquicamente que respeitar. A primeira coisa que eu resolvo numa expressão, quando ela está denominada por parênteses, chaves ou colchetes, é o parêntese. Então eu tenho que ir dentro daquela operação que está fundamentada dentro do parêntese. Resolve o resultado daquilo ali, aí eu dou continuidade. Se tiver um colchetes, eu priorizo depois o colchetes. E por último, eu irei priorizar as chaves. Então é essa sequência. Parênteses, colchetes e por último chaves. Tranquilo? Então não se esqueçam desse detalhe. Outra propriedade, elemento neutro. Professor, elemento neutro, o que é o elemento neutro? O elemento neutro é o nome que se dá àquele algarismo que não vai fazer a diferença. Por isso que fala elemento neutro. Ele não vai alterar nem para mais e nem para menos. Na adição, o elemento neutro da adição é o zero. Observem que não basta você só saber o que é elemento neutro, mas conhecer o elemento neutro da respectiva operação matemática. Então, quando se trata de adição, o elemento neutro é o zero. Zero para a adição. Então, qualquer valor somado com zero não se altera. 0 mais 10, 10. 12 mais 0, 12. Tranquilo? Então, a soma de duas parcelas é igual a uma delas se a outra for zero. Belezinha? Outra propriedade, gente. Elemento oposto. Bom, nós já demos o conceito do que é um elemento oposto ou, me ajudem aí, muito bem, simétrico. Oposto ou simétrico. Recordando, o que é um elemento oposto ou simétrico? É um valor, é um número pelo qual mantém-se o mesmo valor absoluto, porém com um sinal contrário, trocado. Se um é positivo, o outro é negativo. Se um é negativo, o outro é positivo. Beleza. Bom, então no elemento oposto, quando eu adiciono elementos opostos, eu vou ter sempre como resposta o zero. Por que eu vou ter o zero? Porque eu tenho 7, e aí eu somo com menos 7, 7 tira 7 é zero. Se eu tenho 12 e eu tiro menos 12, né, somo com menos 12, né, eu vou também obter como resultado o zero. Tranquilo? Então, na adição de números opostos, eu vou sempre ter como resposta o zero. Sempre como resultado o zero. Por isso que nós costumamos falar que a subtração é uma soma. A subtração é toda subtração pode ser representado como uma soma, porque você pode incluir o sinal de mais antes e representar também dessa forma. Isso aqui é mais menos 12, observe o mais é só para indicar que é uma soma. Só que quando eu faço o jogo de sinal aqui e tal, que é um passo mais lá na frente que a gente vai estar trabalhando, aí isso aqui pode ser substituído somente pelo sinal de menos, que é o resultado do produto desse sinal mais com menos. Ok? Beleza?
Bom, então, fechando essa parte aqui, elemento oposto, a adição vai ser sempre zero. Ok. E por último, das propriedades, a propriedade de fechamento, né? Para fechar isso daqui, essas propriedades, propriedade de fechamento. O que é a propriedade de fechamento? Bom, galera, a palavra de fechamento é o seguinte. Se você adicionar números inteiros, a sua resposta vai ser sempre um número inteiro. Na adição de números inteiros, o resultado será sempre um número inteiro. Isso que é a propriedade de fechamento. Jamais você vai somar dois números inteiros e vai ter como resposta um número decimal. Soma de números inteiros, resposta número inteiro. Ok? Então, a adição de dois números inteiros dá como resultado outro número inteiro. Observe 9 e 7, dois números inteiros, 16, número inteiro. Menos 9 mais 7, dois números inteiros, resposta menos 2, um outro número inteiro. Mais 9 menos 7, mais 2, número inteiro. Menos 9 menos 7, menos 16, número inteiro. Então, as parcelas são números inteiros e a soma também é um número inteiro. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos ver agora alguns exemplos para a gente começar a aplicar essa primeira parte, que é a adição. Vamos ver como que pode ser cobrado isso daqui. Olha, veja bem. Numa adição com 3 parcelas, o total era 58. Somando-se 13 a primeira parcela, 21 a segunda, e subtraindo-se 10 da terceira, qual será o novo total? Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. O aluno, quando vê uma questão dessa, ele, a princípio, já fica meio bugado, né? Fala, mas peraí, como que eu vou somar 13 a primeira, 21 a segunda, se eu não sei qual é a primeira, qual é a segunda e muito menos qual é a terceira? O exercício não nos deu isso. De fato, não deu. Mas aí você precisa compreender o contexto. O exercício não quer saber o valor das parcelas. Ele quer saber qual é o resultado final. Qual vai ser o novo valor. É somente isso que você tem que dizer. Então, nós não precisamos partir das parcelas. Nós podemos partir do resultado final, que eu conheço, que é o 58. Eu não sei qual é o valor de cada uma dessas 3 parcelas, mas eu sei que a soma delas é 58. Se eu sei que é 58, então o que vai acontecer? Se eu somar 13 à primeira parcela, eu não vou estar somando 13 ao resultado final? Sim, mais 13. Se eu estiver somando 21 à segunda parcela, eu não estou somando 21 ao resultado final? Sim. Se eu subtrair 10 da terceira parcela, não é a mesma coisa que eu tirar 10 do resultado final? Menos 10. Pronto. Agora é só fazer essa continha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, fazendo por etapa, ó, 58 mais 13. 71. 71 mais 21 menos 10. 71 mais 21. 92. 92 menos 10. 82. Resposta, letra D. Então, observe que eu cheguei no resultado final sem ter a necessidade de encontrar cada uma das parcelas, mas simplesmente com a compreensão de que qualquer valor adicionado a uma parcela, esse valor vai ser adicionado ao valor final. Qualquer valor retirado de uma parcela, ele é retirado do resultado final. Então, eu simplesmente trabalhei com o resultado final. E aí ficou fácil de nós encontrarmos. Tranquilo? Belezinha? Matou a charada aí? Galera, os exercícios que envolvem
as operações com números inteiros são probleminhas assim, geralmente são simples, mas que requer só um pouquinho de interpretação básica, você consegue matar aí. Bom, vamos falar de outra operação agora, a subtração. Falamos da adição, agora vamos falar da subtração. O que é subtrair, gente? O que quer dizer isso? Primeiro, entender que a subtração é uma operação inversa da adição. Então, agora, ao invés de adicionar, de colocar mais, eu vou retirar, eu vou subtrair, certo? Então, a subtração é a inversa da adição. Beleza. Eu tenho dois valores, 10 e 6, e eu quero subtrair esses valores, ou seja, retirar de um o que está indicado no outro, certo? Então, eu tenho 10 e 6, e aí eu estou representando 10 menos 6, que eu vou ter como resultado 4. Então, observem como que eu tenho que fazer a leitura. Eu tenho 10, estou retirando 6 e estou tendo como resultado 4, beleza? Assim como na adição, cada elemento, dependendo da posição que ele ocupa, recebe um nome específico. E aqui é muito importante você compreender esse contexto. Associar o nome à posição que o elemento ocupa. Porque isso é muito comum e já caiu em várias bancas e em concursos, exatamente fazendo referência ao nome posicional. Aquele elemento está na posição tal, então ele é chamado assim. E aí, só a partir daí você consegue resolver o problema. Ok? Então, preste muita atenção aqui agora. Eu tenho aqui o 10. Esse cara é chamado de minuendo. Então, a posição que ele ocupa, que é chamado de minuendo. Qual é essa posição? É o número que eu tenho de referência. É o número ao qual eu vou extrair uma certa quantidade. É o número indicado para que eu faça uma extração, uma subtração dele. Ok. Depois eu tenho o 6. O 6 é chamado de subtraindo, certo? Quem é o subtraindo? É o valor que vai ser subtraído. É o valor que indica quanto eu tenho que retirar do minuendo, ok? O minuendo é o valor referência. É o valor ao qual vai ser extraído uma certa quantia. Subtraindo é a quantia que vai ser extraída, que vai ser retirada. Tranquilo? Então, minuendo, subtraindo. E aí, eu tenho o resto, né, ou diferença, ok? Que é o resultado final aqui. Depois de pegar o minuendo e extrair o subtraindo, o que eu obtenho é a diferença, resto ou diferença. Beleza? Então, minuendo, subtraindo, diferença. Não esqueçam disso, tá? 10 é o minuendo, 6 o subtraindo e 4 diferença ou resto. Beleza? Bom, uma observação aqui, numa subtração, a soma do subtraindo com o resto é sempre igual ao minuendo. Vocês lembram lá no ensino fundamental, quando vocês estudaram isso pela primeira vez? Isso aqui era chamado de tirar a prova. Lembram lá? A tiazinha falava, olha, façam a diferença, mas tirem a prova. O que é tirar a prova? É fazer a verificação se aquele cálculo está ou não correto. Então, na subtração, a forma de tirar a prova é exatamente essa observação que eu coloquei aqui. O subtraindo com o resto tem que ser igual ao minuendo, a adição deles. Então, se eu tenho aqui 12 menos 4 é 8, então meu minuendo é o 12, meu subtraindo é o 4 e o 8 é o resto ou diferença. Então, observem. Se eu pegar o meu subtraindo e somar mais o resto, tem que dar o minuendo. Certo? Subtraindo mais resto igual ao minuendo. Então, 8 mais 4 igual a 12. Esse é o tirar a prova. Então, chega lá para a tia e fala, ó tia, acertei. Por quê? Porque 8 mais 4 são 12. Tranquilo? Tá? Mas o que eu quero aqui é mostrar para você como faz essa conta? Não, gente. Não é isso. Eu quero que você associe
exatamente, primeiro, a nomenclatura posicional. O nome que se dá dependendo da posição que o número ocupa, que ele pode ser minuendo, ou pode ser subtraindo, ou pode ser resto. E a outra, que você conclua exatamente esse ato de tirar a prova, que a soma do subtraindo com o resto vai dar sempre o minuendo. Por que, professor, o senhor insiste nisso? Porque, meu caro jovem, a banca ela pode explorar no exercício as mais variadas formas. Ela pode dar um problema para você num contexto onde que você saiba o subtraindo e o resto e ele queira saber qual é o minuendo. E aí você fica lá, e agora? Como que eu vou descobrir? Ah, você sabe que somando o subtraindo com o resto, você tem um minuendo. Beleza? Então é nesse sentido, porque a banca ela procura verificar a sua compreensão. Não só ver se você sabe fazer uma continha de subtrair, mas que você entenda qual é o contexto de uma subtração. Ok? Que é esse a nossa proposta, o nosso objetivo aqui. Beleza? Bom, propriedades da subtração. Professor, tem muitas propriedades? Não. A subtração só tem uma propriedade. Ela não é como a adição, que tem propriedade comutativa, associativa, distributiva, de fechamento, de elemento neutro. Não tem. Ela só tem uma propriedade, que é a propriedade de fechamento. Tá? Qual é a propriedade de fechamento? É a mesma lá da adição. A diferença entre dois números inteiros resulta sempre em um número inteiro. Única propriedade que é presente aqui. Pegando um valor inteiro, subtraindo de outro inteiro, a resposta será um número inteiro. Beleza? Então, exemplo aqui, ó. 7 tira 3, 4. Inteiro, inteiro, inteiro. Subtraindo inteiro, minuendo inteiro, resto ou diferença inteiro. Beleza? Bom, agora uma coisa importante é o seguinte, gente. Para nós adicionarmos ou subtrairmos números inteiros, uma questão agora é levantada, que é o sinal desse elemento, desse número, desse algarismo. O número ele pode apresentar ou o sinal positivo ou o sinal negativo, certo? E a gente já viu que esse sinal de mais ou menos vai depender da posição dele na reta. Se ele estiver à direita do zero, ele é positivo. Se ele está à esquerda do zero, ele é negativo. Beleza? Então, o sinal é exatamente para dar a localização desse elemento na reta numérica. Beleza. Para nós adicionarmos números inteiros, a gente tem que tomar cuidado e temos que levar em consideração o sinal que esse número inteiro apresenta, certo? Existe uma regra para isso. E a gente vai recordar essa regra agora. Então, eu tenho aqui o seguinte. Adição e subtração de números inteiros sem a presença de parênteses. Olha só. Primeira situação aqui. Sinais iguais. Se eu tiver uma sentença matemática onde de soma, onde os elementos, onde os valores apresentam o mesmo sinal. A regra diz, soma e conserva o sinal. Mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Como assim, professor? Mais 5 com mais 6. Eu tenho a adição de dois termos com sinais iguais. Então, eu somo 5 mais 6, 11, conservo o sinal positivo. Certo? Aí eu tenho aqui, menos 9 com menos 10. Menos 19. Observem, o sinal do 9 e o sinal do 10 são sinais iguais, ambos negativos, não tem problema. A regra é sinais iguais soma, sinais iguais soma. Então 9 com 10, 19, portanto, menos 19. Um erro muito comum é o aluno fazer jogo de sinal aqui. Ah, menos com menos vai dar mais. Às vezes ele até soma, beleza, está correto. Mas aí ele erra porque fez jogo de sinal. Eu não faço jogo de sinal aqui. Aqui a regra é somar e conservar o sinal. O sinal dos elementos é negativo, então a resposta continua negativa.
beleza? Só faz jogo de sinal na multiplicação e na divisão, beleza? Bom, continuando então. E se eu tiver sinais diferentes? Nós vimos com sinais iguais. E agora, se for diferente? Como que eu procedo com sinais diferentes? Sinais diferentes, galera. Menos 6 e mais 2. Subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Ou seja, maior valor absoluto. Esquece o sinal. Você poderia dizer para mim, professor, mas mais 2 é maior que menos 6. Estaria correto, isso é verdade. Só que aqui não prevalece isso. O que prevalece é o valor absoluto. 2, 6. O valor absoluto não leva em consideração o sinal, mas sim o algarismo. Então, 6 é maior que 2. Portanto, eu subtraio, porque os sinais são diferentes, e conservo o sinal do maior, porque o maior número é o 6, e ele é negativo, portanto, menos 4. Beleza? Olha só uma outra situação. Mais 9 e menos 7. Mesma coisa, sinais diferentes, um positivo, outro negativo, subtrai 9 tira 7, 2, sinal do maior positivo, então mais 2. Belezinha? Tranquilo, né? Adição e subtração com números inteiros, vamos lá agora, com a presença de parênteses. Lá nós vimos uma situação que não aparecia o parênteses, mas agora aparece. Quando aparecer o parênteses, nós somos obrigados a resolver primeiro o que está indicado dentro do parênteses. Essa é a regra. Então, eu tenho aqui, ó, a seguinte situação. Vou colocar aqui já todas aqui, ó. Eu tenho uma situação onde está mais e mais, uma outra situação onde está mais e menos, outra situação menos e mais e menos e menos. Observando o resultado, qual é a conclusão que a gente tira aqui? Você observa que quando os sinais são iguais, mais e mais, menos e menos, a resposta é positiva. Quando os sinais são diferentes, mais e menos ou menos e mais, tanto faz, a resposta é negativa, ok? Então, eu tenho que fazer esse jogo de sinal antes de fazer a operação, para ver qual é o resultado final, certo? Então, após a eliminação do parênteses, aí sim, ou eu aplico a primeira ou aplico a segunda. Ou seja, se os sinais continuarem iguais, soma e conserva o sinal. Se os sinais passarem a ser diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Beleza? Por exemplo, mais 9, mais menos 6. Aqui, sinais iguais, soma. Vai dar positivo. Aqui, sinais diferentes, vai dar negativo. E aí, eu tenho uma situação onde eu tenho elementos com sinais diferentes. Se são sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 tira 6, 3. Sinal do maior positivo. Beleza? Ali outra situação. Menos 8 com menos 6, menos 8, menos mais 6. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, eu vou ter mais 8, menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, eu vou ter mais 2. 8 tira 6, 2. Sinal do maior, mais. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Olha só. O que nós temos agora? Numa subtração, a soma do minuendo com o subtraindo e o resto resulta 412. Qual o valor do minuendo? Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Eu gostaria que você, pela explicação que você teve até agora, já te dá aí uma oportunidade de tentar resolver isso. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência você acompanha a nossa solução. É muito interessante até para você ver a importância da nomenclatura posicional que nós citamos minutos atrás. Beleza? Então, faz esse teste aí. Belezinha? Conseguiu, galera? Conseguiu encontrar uma resposta? Professor, fiquei bugado, não tive a mínima ideia de como sair ou entrar nisso daqui. Bom, vamos lá.
Gente, o segredo está realmente naquelas nomenclaturas posicionais na qual eu citei e chamei a atenção de vocês constantemente da importância de compreender aquele contexto. Nós temos, numa subtração, eu tenho o minuendo, nós temos o subtraindo e nós temos o resto. Numa subtração é assim o nome que se dá a cada elemento dependendo da sua posição. Qual é a prova disso daqui? A prova é que se eu pegar o subtraindo mais o resto, isso vai ser igual ao minuendo. Tranquilo? É assim que se tira a prova de uma subtração. Se eu pegar o subtraindo e somar com o resto, o resultado tem que ser o minuendo. Beleza? Esse é o grande trunfo, tá, da subtração. Se você entendeu essa essência, 10. Beleza? O que ele falou aqui? Numa subtração, a soma do minuendo, ou seja, se eu pegar esse cara aqui, que eu não sei quanto que é. Eu não sei quanto que é. Então, eu vou dizer que esse cara aqui vale X, tá? Eu não sei quanto que ele vale. O minuendo é um valor lá qualquer, X. Se eu pegar o minuendo, somar com o subtraindo e somar com o resto, olha só, a soma do minuendo com o subtraindo e o resto, ou seja, minuendo, o que ele está dizendo ali é isso aqui, ó. Minuendo mais subtraindo mais o resto. Entenderam aí? Ele mandou nós somarmos os três. Vai resultar 412. Isso é igual a 412. Tranquilo? Bom, mas veja bem. Eu não sei. E ele quer saber o valor do minuendo, ó. O minuendo. Eu disse que o minuendo é X. Tá? Então, no lugar do minuendo, eu vou colocar X. Mais. Professor, e agora? Eu não sei o subtraindo e não sei o resto. Tudo bem. Eu não sei o subtraindo e não sei o resto. Mas eu sei que a soma do subtraindo mais o resto, olha aqui, ó. A soma do subtraindo mais o resto é igual a quem? É igual ao minuendo. Se somarmos esses dois, a resposta é o minuendo. Mas eu não disse que o minuendo é X, então isso aqui vale X também. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser igual a X. E isso vai ser igual a 412. Então, eu tenho X mais X, eu tenho 2X, igual a 412. Conclusão, X vai ser 412 dividido por 2, X igual a 206. Resposta, letra I. Tranquilo? Vocês viram como você fala, poxa, professor, agora foi muito fácil. Eu não estava entendendo. Porque não entendeu a essência. Por isso que eu insisti com vocês da importância de você entender esse contexto do ato de tirar a prova da subtração. É isso, gente. Ah, professor, mas como que... Não interessa a banca agora. Pode vir a banca que for. Não tem problema. Você entendeu a essência da subtração? O que vai mudar é só o contexto, a forma como vai ser contextualizado, como vai ser idealizado aquele problema. Mas se você entendeu a essência do que é uma subtração, você consegue agora reproduzir qualquer exercício, venha a banca que vir, você não terá problema. Tranquilo? Subtraindo mais resto igual a minuendo. Lembram lá da tiazinha lá do Fundamental 1, tirar a prova, ok? Belezinha, gente? Bom, vamos falar agora
de outra operação envolvendo números inteiros. Nós já falamos da adição, já falamos da subtração, agora vamos falar da multiplicação, gente. Multiplicar. Multiplicar, gente, é um ato de somar várias vezes a mesma coisa. Você sabia disso? Não? Tem alguns professores que ensinam essa técnica. E é muito importante nós entendermos isso, que o multiplicar é adicionar o mesmo valor uma série de vezes. Quando eu falo 2 vezes 3, é como eu pegar o 2 e somar com ele mesmo 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Quanto que é 2 vezes 3? 6. 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Mas se você tem dúvida, basta somar o 3 4 vezes. Ou o 4 3 vezes. Tanto faz. Professor, pode ser quem eu quiser? Sim. Se você for somar o 3, você tem que somar ele 4 vezes, porque você está multiplicando o 3 vezes 4. Se você for somar o 4, você vai ter que somá-lo 3 vezes, porque são 4 vezes 3. Então, 3 vezes 4, somar o 3 4 vezes. 3 mais 3, 6, já foram 2. Mais 3, 9, já foram 3. Mais 3, 12. Então, 3 vezes 4, 12. Não sabia disso. Sabia sim, você não está lembrado. Tá? Então, a multiplicação é uma forma simplificada de somarmos. Né? Beleza? 1 mais 1 mais 1, 30 vezes é 1 vezes 30. Tá? Acaso fosse 2 objetos, teríamos, por exemplo, 2 mais 2 mais 2, 30 vezes. 2 vezes 30, 60. Tranquilo? É óbvio que a gente não vai ficar somando tudo isso. A gente parte para a multiplicação, que é mais simples. Beleza? Vamos lá, para multiplicar 2 valores. Assim como na adição e na subtração, a multiplicação dos valores também recebe nomes. Dependendo da posição que esse número ocupa, ele recebe um nome específico. Então, eu tenho aqui 8 e o 7. 8 vezes 7 igual a 56. Esses números que aparecem multiplicando um pelo outro têm um nome e o resultado tem outro nome. Então, vamos lá. O 8 e o 7 são chamados de fatores. Então, o que é um fator numa multiplicação? Fator é todo elemento que participa do produto, da multiplicação, que está sendo multiplicado, ok? Professor, eu vou ter só 2 fatores? Não, você vai ter no mínimo 2, né? Porque a multiplicação, para ela acontecer, tem que envolver pelo menos 2. Mas pode ter 3, pode ter 4, você poderia ter 3 números sendo multiplicados, 4 números, 5 números, não tem limite para isso, ok? Mas no mínimo 2. Então, esses caras que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. E aí, eu tenho ali o produto. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Tá? Produto é o resultado da multiplicação. Nós costumamos dizer e também substituir muitas vezes a palavra multiplicação pela palavra produto. Certo? É basicamente a mesma coisa, dizer a multiplicação de 2 valores, o produto de 2 valores, quer dizer que é um vezes o outro, ok? Eu tenho que realmente efetuar essa multiplicação entre eles. Então, a palavra produto quer dizer multiplicar. No nosso caso aqui, o produto é o resultado dessa multiplicação de 2 ou mais fatores, beleza? Bom, então eu tenho fator, fator, produto. Fator, fator, produto. Fator, os que se multiplicam e produto é o resultado final. Tá? Posso também tratar como produto como sendo o ato de multiplicar um pelo outro. 8 e 7 são fatores e 56 é o produto. Beleza? Bom, algumas observações com relação à multiplicação. Né? A gente já falou aqui, né, que a multiplicação é um caso particular de adição.
na multiplicação de dois valores, de dois números A e B, nós podemos indicar de duas formas, né? Na verdade, de três formas. Quando for letra, toma cuidado com isso. Vou até reescrever isso daqui. Eu posso representar uma multiplicação de A vezes B, assim, A vezes B, utilizando o xizinho, certo? Isso aqui foi uma das primeiras representações que a gente aprende, ainda lá no Fundamental 1. Aí, quando a gente parte para o Fundamental 2, a gente aprende duas outras diferentes, que é substituindo esse xizinho pelo ponto. A vezes B. Também quer dizer multiplicação. Mas nós aprendemos também que todas as vezes que eu tiver duas letras juntas, A e B, e não aparecer nenhum sinal entre elas, de mais, menos, é porque fica implícito o sinal de multiplicação. Então, AXB, A.B e AB, tudo quer dizer a mesma coisa. O produto do A pelo B. Beleza? São só formas diferentes de mostrar essa representação. Então, vamos ficar atentos que sempre que eu tiver duas letras juntas e não tiver nenhum sinal entre elas, é porque fica implícito o sinal de multiplicação. Se eu tenho lá M, N, P, isso aqui, na verdade, é M vezes N vezes P. O sinal de multiplicação não precisa aparecer entre duas letras, ok? Agora, entre números é a mesma coisa? Não. Entre números é obrigatório o aparecimento ou do ponto ou do xizinho. Porque se eu coloco 2, 3, isso não é 2 vezes 3, é 23. Se eu quiser representar isso como uma multiplicação, ou eu coloco o x, ou eu coloco o ponto. Um deles eu tenho que colocar entre esses dois valores, se eu quero representar a multiplicação entre eles. Beleza? Bom. Para nós realizarmos a multiplicação entre números inteiros, deveremos respeitar a seguinte regra. Qual é essa regra? Regra de sinais. Os valores absolutos são multiplicados normalmente. Agora, o sinal, ele vai ter que ser levado em consideração. É o que a gente chama aqui de regra de sinais. Então, aquilo que eu falei na adição, se eu tiver dois valores de sinais iguais, a resposta é positiva, mais e mais dá mais, menos e menos fica mais. E se os fatores tiverem sinais diferentes, a resposta será negativa. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Tranquilo? Bom, reforçando, né? Sinais iguais, mais e mais, menos e menos, resultado positivo. Sinais diferentes, menos e mais, ou mais e menos, tanto faz, porque pode ser o contrário, resposta negativa. Ok? Propriedades da multiplicação. A multiplicação tem propriedades? Tem. A multiplicação tem propriedades. Então, vamos destacar aqui quais são as propriedades, que aqui entra aquilo que nós já falamos lá na adição. Tá? Professor, qual a fundamentação de eu conhecer as propriedades que envolvem a multiplicação de números inteiros? Algumas bancas, elas usam esse conhecimento tipo verdadeiro e falso. Então, ela irá dar as afirmativas e aí vai pedir para você concluir qual é a verdadeira, qual é a falsa. Então, envolve realmente esse conhecimento. Então, primeira propriedade comutativa. Lembram lá na adição? A ordem das parcelas não altera a soma, na adição. E na multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. A gente diz lá, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Isso mesmo. Olha só, numa multiplicação, se eu multiplicar A vezes B ou B vezes A, vou ter sempre o mesmo produto, o mesmo resultado. Então, veja bem, 7 vezes 8, 56. 8 vezes 7, 56. Então, está resolvido. Eu
já tive situações de perguntar para o aluno quanto que era, tipo, 9 vezes 4. Aí o aluno ficou assim, 9, professor, eu não sei a tabuada do 9. E do 4, você sabe? Sei. Quanto que é 4 vezes 9? 4 vezes 9 é 36. Poxa, faltou a compreensão. Aí você mostra para ele. Mas espera aí, 9 vezes 4 e 4 vezes 9 é a mesma coisa. Se você sabe 4 vezes 9, você sabe 9 vezes 4. É simples, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza. Propriedade associativa. O que é isso? Lá na adição de 3 valores, eu podia somar os 2 primeiros, depois somar com o terceiro, ou somar os 2 últimos e depois somar com o primeiro. O resultado era o mesmo. Aqui, na multiplicação, é a mesma coisa, só que agora, ao invés de somar, eu vou multiplicar. Então, eu vou ter 3 fatores, A, B e C. Então, eu posso multiplicar primeiro o B e o C, depois o resultado multiplicar pelo A, ou multiplicar primeiro o A e o B, e depois o resultado multiplicar pelo C, a resposta será a mesma. Olha só no exemplo. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2, 21. Vezes 2, 42. Aqui, 2 vezes 3, 6. Vezes 7, 42. Então, observem que essa propriedade, ela nos dá a liberdade de só multiplicar quem eu quiser primeiro. Professor, e se eu tivesse feito o 2 e o 7 primeiro e depois multiplicasse pelo 3? Tranquilo. 2 vezes 7. 14. 14 vezes 3. 42. Então, tanto faz. Ok? Essa propriedade associativa. Beleza? Você pode multiplicar independentemente de ordem qualquer um dos fatores em primeiro lugar. Beleza? Outra propriedade, elemento neutro. Professor, lá na adição, o elemento neutro era o zero. Elemento neutro é aquele valor numérico que não altera o resultado. Mas o zero era o elemento neutro da adição. E na multiplicação é o zero? Não. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. 1 é o valor numérico que não altera o produto. Nós dizemos que todo valor, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Porque o 1 é o elemento neutro, não altera. Ok? 1, z vezes 1 é z. 7 vezes 1 é 7. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Tá? Ou seja, o produto de qualquer valor por 1 terá sempre como resultado o próprio valor. Beleza? Outra propriedade da multiplicação, distributiva. O que é isso? É quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma entre parênteses e multiplicado por um determinado valor. Tá? Então, exemplo, A vezes B mais C. A propriedade distributiva, conhecida de uma forma até engraçada pelos alunos, que muitos falam assim, professor, é chuveirinho que tem que fazer? É exatamente isso aí. Esse chuveirinho que vocês dizem, na verdade, é o que nós chamamos tecnicamente de propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui A que multiplica a soma de 2 valores. Então, o chuveirinho seria A vezes B, A vezes C. Professor, eu posso somar e depois multiplicar? Pode. Eu posso fazer isso também separado? Posso. A vezes B mais A vezes C. E aí eu resolvo, depois que eu multiplico, eu somo os 2 valores. Tanto faz. Essa propriedade é chamada de distributiva. Nós utilizamos ela, geralmente, quando um desses valores é desconhecido, ou B ou C. Porque se eu conheço os dois, é muito mais fácil, geralmente, essa é a opção, eu somar e depois multiplicar. Mas quando eu desconheço, eu faço essa separação aí, tá? Um outro exemplo, uma outra situação, 3 vezes 4 mais 5. 4 mais 5, 9, 3 vezes 9, 27. Mas eu poderia desenvolver isso separado. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 12 mais 15, 27 também, ok?
Então, a soma de dois números opostos terá sempre como resultado 0. Outra propriedade, propriedade de fechamento. Lembram lá na adição, na subtração? Na adição era a soma de dois valores inteiros é sempre um número inteiro. Na multiplicação vai ser a mesma coisa. O produto de números inteiros terá como resultado sempre números inteiros. Ao multiplicar números inteiros, resposta número inteiro. Certo? 9 vezes 7, 63. Menos 4 vezes menos 5, menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. Mais 3 vezes menos 6, mais com menos, menos. 3 vezes 6, 18. Então, é negativo, mas é inteiro. Então, a resposta será sempre um número inteiro. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Esse aqui caiu... IBGE Recenseador 2017. Uma pessoa ganha R$40 por dia de trabalho e gasta R$800 por mês. Quanto ela economizará em um ano se ela trabalhar em média 23 dias por mês? Então, é muito interessante que você comece a tentar fazer agora. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer. Na sequência, acompanha a nossa resolução. Veja bem. Deu certo? Conseguiu? Acompanha a solução agora. Ó. Uma pessoa ganha R$40 por dia. O que quer dizer isso? Que se ela trabalhar um dia, ela vai ganhar 40. Se ela trabalhar 2 dias, ela vai ganhar 80. Se ela trabalhar 3 dias, ela vai ganhar 120. Então, é só ir somando 40, 40, 40. Ave, mas eu vou ter que somar 23 vezes? Não. Para isso, nós usamos a multiplicação. O que é multiplicar? É somar várias vezes o mesmo valor de referência. Então, se ela recebe 40 por dia e ela trabalha 23 dias, então, quanto que ela vai arrecadar em 23 dias? 40 vezes 23. Então, vou fazer aqui o produto. Beleza? A multiplicação, quando tem um zero, é muito interessante, porque eu posso baixar esse zero aqui. E aí, eu começo a multiplicar a partir do 4. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque 0 vezes qualquer valor é 0. Então, não há necessidade de eu fazer a multiplicação por 0. Eu só desço ele aqui, represento ele aqui, porque ele vai ocupar uma casa. Aí, 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 920. Então, ou seja, em um mês ela vai arrecadar R$920. Mas a pergunta aqui era o seguinte: quanto ela economizará em um ano se ela trabalhar em média 23 dias por mês? Ele não quer saber quanto que ela vai ganhar ou quanto que ela vai economizar em um mês. O que ele quer saber é quanto ela economiza em um ano. Bom, mas se eu sei que ela arrecada 920 por mês, mas gasta 800 por mês, isso quer dizer que vai sobrar quanto para essa pessoa por mês? 920. Tira 800, 120 por mês. Ou seja, a economia dessa pessoa é de R$120 por cada mês. Um ano tem quantos meses, gente? 12 meses. Então, para descobrirmos quanto que ela vai ganhar, é só pegar 120 e multiplicar por 12. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, aí você sempre faz assim, ó. Eu fiz a multiplicação com 2, certo? Aí eu coloco um maisinho aqui, porque agora eu vou multiplicar a segunda casa. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Se eu tivesse um terceiro número aqui, eu colocaria outro maisinho aqui embaixo e começaria a partir daqui. Tá, beleza? Estão lembrados disso, né? Não vão cometer bobeira na hora de somar aí. Aí eu somo 0, 4, 4, 1. Ou seja, em um ano ela vai economizar R$1.440. Beleza? Simples assim. Acertou, galera? Não acertou, mas entendeu o que você deveria fazer? O que importa é isso aqui agora, tá? A gente está trabalhando aí uma construção de ideias
E às vezes você tem dificuldade em construir, mas entender o raciocínio, beleza. Vamos para um outro aqui. Mais uma oportunidade. Banca UFES 2016. Uma loja vendeu 15.652 unidades de certo produto no primeiro semestre de 2015. Em cada mês daquele semestre, o número de unidades do produto vendidas pela loja foi igual ao triplo do número de unidades vendidas no mês anterior. O número de unidades vendidas do produto vendidas pela loja em fevereiro de 2015 foi igual a... Vou ler novamente para ajudar a sua compreensão. Ele está dizendo aqui que uma loja vendeu 15.000 unidades, 15.652 unidades de certo produto. Num semestre, ou seja, um período de 6 meses, do ano de 2015. E ele falou que nesse semestre, a quantidade de unidades vendidas num determinado mês é sempre igual ao triplo do que vendeu no mês anterior, certo? E ele quer saber quantas unidades foram vendidas no mês de fevereiro. Aí aqui nós temos as alternativas de resposta, belezinha? Então dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência a gente resolve aí. Vamos lá? Olha só, gente. No primeiro semestre, ou seja, vamos colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? Primeiro semestre, nos 6 primeiros meses. O exercício falou que um mês vende sempre o triplo do mês anterior. Bom, eu vou começar por janeiro. Mas, professor, eu não sei quanto que foi vendido em janeiro. Tranquilo. Como que nós representamos algo que não sabemos na matemática? Ah, representa por X, isso mesmo. Então eu posso dizer que em janeiro foram vendidas X unidades. Não sei. Se em janeiro foram vendidas X, em fevereiro foram vendidas quantas? Um mês é sempre o triplo do anterior. Então, 3 vezes X, 3x. Em fevereiro foram vendidos 3x. E em março, o triplo do anterior, 3 vezes 3, 9. 9x. Em abril, 3 vezes 9, 27. Em maio, 3 vezes 27, 81. Ah, professor, só vai multiplicando por 3? Exatamente. Um mês é o triplo do outro. E em junho, 243x. Aí observem o seguinte, que ele falou que o total vendido no semestre foi de 15.652. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu somar o que vendeu em janeiro, mais fevereiro, mais março, abril, maio, junho, tem que dar 15.652. Então vamos lá, ó. X mais 3x mais 9x mais 27x mais 81x mais 243x. E isso é igual a 15.652. Agora, galera, é só somar isso. 1 mais 3, 4, mais 9, 13, 13 mais 27, 40, 40 mais 81, 121, 121 mais 243, 364x. 364x igual 15.652. 15.652. Isso aí. Agora, o que eu faço para achar o valor de x? Equaçãozinha do primeiro grau. 364 está multiplicando, passa dividindo. Então, quem vai ser meu x? 15.652 dividido por 364. Agora, vamos fazer essa divisão. Ó. Aqui comigo, ó. 15.652 dividido por 364. Bom. 156 não dá. Então, tem que pegar 1.565. 1.565 dividido por 364. Vamos tentar 4 aqui? Vamos lá. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. 1. 25,
vai 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. Bom, lembrando que o resto aqui, ao subtrair, não pode ser maior que 364. Se for, eu tenho que pegar um número maior que 4. Então, vamos lá. 15 tira 6, 9. Emprestou. Fica valendo 5, né? 5 tira 5, 0. 5 tira 4, 1, 0. 109. Ó, é menor, beleza. Agora, abaixa o próximo número. 2. Bom, vamos tentar 3 aqui. 3 vezes 4, 12. Ficou 2 e vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Subtraindo 0. Resposta, 43. Então, meu x é igual a 43. Pronto, achou o valor de x? Belezinha. Agora, vamos apagar aqui. Vamos voltar ao problema. Fez a divisão. O que ele diz aqui? Ele quer saber quanto que foi vendido em fevereiro. Quem é meu x? É o que foi vendido em janeiro. Em fevereiro, é 3 vezes esse valor. Então, você pega 43 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 129, letra C. Pronto, está resolvido o exercício. Belezinha? Tranquilo? Então, tá aí, gente. Multiplicação é isso. Vamos que vamos, gente. Olha só, última das operações fundamentais. Divisão, gente. O que é divisão? Vamos lá. Bom, para realizar a divisão de números inteiros, nós dividimos os valores absolutos e colocamos o sinal, que pode ser positivo ou negativo aí, seguindo aquelas regras de sinais de números inteiros que nós já vimos na multiplicação. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho dois valores aqui, 8, 2, e eu vou dividir o 8 pelo 2 e vou ter um resultado, que é 4. Nesse caso aqui, 8 dividido por 2, 4. Assim como na adição, subtração, multiplicação, a divisão é muito importante e nós conhecemos os nomes que cada elemento possui. É a nomenclatura posicional, ok? Então, vamos lá. O 8 é o meu dividendo, o 2 é o divisor, o 4 é chamado de quociente, e se acaso a divisão sobre alguma coisa, eu tenho o resto, que pode ser, inclusive, 0 quando a divisão for exata, ok? Se não for exata, eu vou ter um número diferente de 0. Então, eu tenho dividendo, divisor, quociente e tenho o resto ainda, que é o que sobra ao efetuarmos essa divisão. Beleza? Não esqueçam disso. Então, 8 dividendo, o 2 o divisor, o 4 é o quociente. É importante você associar a representação. Isso aqui poderia ser mostrado assim também, ó. Com chaves, ó. Ó. Dividendo, divisor, quociente, resto. A divisão é exata, o resto é 0. Tranquilo? Beleza. Quando a gente fala do sinal, é que nós temos, assim como na multiplicação, que fazer sempre jogo de sinal. A divisão tem que fazer jogo de sinal. Menos 8 com menos 4, mais 8 com mais 4, sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, menos e mais e menos, resposta negativa. Ok? Então, no caso da divisão não ser exato, como eu já tinha dito, o quociente deixa de ser um número inteiro. Por quê? Porque aí, para dar continuidade na divisão até não restar 0, ele deixa de ser um número inteiro, a não ser que a divisão não seja completa. Eu pare e aí eu vou ter um resto diferente de 0. Beleza? Bom, prioridades de operações. Só que, o que são isso? Prioridades de operações. Prioridades é aquilo que eu tenho que fazer em primeiro lugar. Tenho que fazer isso antes daquilo e vice-versa. Tá? Então, numa expressão,
eu resolvo primeiro os parênteses, depois eu faço as multiplicações e por último eu somo e subtraio. Recordando isso daqui que é de praxe, só para você não cometer erro. Então, se eu tenho uma situação onde tem um parênteses, independente de ter uma divisão, primeiro eu tenho que resolver o parênteses. Menos 8 com 6 dá menos 2. Agora sim, vou multiplicar, vou dividir, tá? 5 vezes 3, 15, 4 dividido por 2 dá 2, e por último eu faço a soma ou subtração, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só um exemplo que explora exatamente essa ideia que a gente está falando aí. Ó. Numa divisão inteira, o divisor é 12, o quociente é uma unidade maior que o divisor e o resto uma unidade menor que o divisor. Qual é o valor do dividendo? Então, observem, quem é dividendo numa divisão é aquele valor que vai ser dividido. Quem é o divisor é quem divide. Ok? Então, vamos lá. Ele falou que o divisor é 12. 12, o divisor é 12. O quociente é uma unidade maior. Então, olha só. Divisor é 12. O quociente é uma unidade maior que o divisor. 12 mais 1, 13. E o resto é uma unidade menor que o divisor, resto. 12 menos 1, 11. Uma unidade menor. E ele quer saber quem é o dividendo. O que nós acabamos de falar? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Esse é o conceito da divisão. Dividendo igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, é simples achar quem é o dividendo. Ele vai ser igual a 12 vezes 13 mais 11. 12 vezes 13. Pega lá, faz a continha. Ó, 13 vezes 12. Ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 156. Então, vai ficar aqui 156 mais 11. Isso é igual a 167. Resposta, letra D, 167. Tranquilinho, gente? Beleza? É isso aí, galera. Isso é divisão. Isso é operação com números inteiros. Tá? A banca ela vai realmente explorar essa questão e os conceitos são esses: divisão, dividendo igual a divisor vezes quociente mais resto. É, digamos assim, aquele ato de tirar a prova, e é isso que vai te levar realmente a resolver a grande maioria dos exercícios, com esse conceito fundamentado aí. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula. Quero desejar toda a força do mundo, porque a gente sabe que não é fácil essa vida de concurseiro, é um estudo muito intenso, mas é possível porque Deus está contigo. E é com a certeza e a graça dele que nós marcamos um próximo encontro na próxima aula, com a graça dele, porque só ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração. Tchau, galera. Clique lá.